Deus abençoe todos meus irmãos na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos ilumine na sua santa graça. Que Deus possa abençoar todos nós, abençoar o nosso coração, abençoar nossas vidas. Aliás, coração, nós pedimos para Deus abençoar o nosso coração. Nós estamos pedindo para Deus abençoar a nossa mente, os nossos desejos e os nossos sentimentos. E naturalmente Deus, Ele abençoa todos aqueles que procuram agir com fidelidade, que procura agir com transparência, com humildade e simplicidade. Eu acredito que quando nós somos obedientes, fiéis a Deus, Deus naturalmente Ele nos abençoa, né? Nós que é pai, você que é mãe, sabe da necessidade do seu filho quando precisa de algo. E com Deus não é diferente. Deus sabe quando nós precisamos de algo. Deus, Ele sabe da necessidade de cada um de nós. Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 27, a partir do versículo 5. Jeremias 27, a partir do versículo 5. A palavra do Senhor diz assim, ó. Deus diz assim, ó. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra. E com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Vou repetir. O Senhor Deus diz assim: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, e com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Ou seja, a palavra do Senhor, ela é claramente explicada para mim, para você e para nós. Deus, Ele diz que fez os céus e a terra, fez o homem, fez tudo com o seu braço estendido, com o seu poder. E Ele disse que dá a quem for justo. A quem for justo. Às vezes você fala assim, não, mas a quem for justo. Você pode prestar atenção que a palavra de Deus não está dizendo assim. Ele não disse assim, ó, eu dou a meus filhos. A meus filhos. Ele está dizendo que dá a quem for justo. Deus, Ele diz, eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra. E com o meu braço, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Ou seja, por quê? Aquele a quem for justo. Porque tem muitas pessoas que é ímpio. Nós temos que entender isso, né? Nós temos que entender que tem pessoas que é ímpia, que não é cristão, mas é justa. Ela só não é justa no sentido de buscar a Deus. Mas às vezes ela não quer nada dos outros, ela não suga o sangue dos outros, ela não suga o suor dos outros, ela é uma pessoa honesta, ela paga direitinho, ela paga o funcionário direitinho, ela serve o patrão direitinho, ela não quer nem um centavo de ninguém, ele não quer, ela ou ele,
seja homem ou mulher, não quer crescer às custas dos outros, subordinando os outros. Deus, ele diz que fez a terra, o homem, os animais e tudo que há sobre a terra, com seu grande poder e com seus braços estendidos, e os dou àquele a quem for justo. Ou seja, tem pessoas que não é cristão, mas ela age como se fosse um cristão de verdade. Eles não querem nada que não é deles. Isso serve para empresário, funcionário, qualquer pessoa. Então tem pessoas que ela é justa, ela sabe do direito dela, ela não quer abusar, ela não quer subordinar ninguém, né? Já tem pessoas que se diz ser cristãos, que é totalmente diferente de uma pessoa ímpia, que é justa, que procura fazer as coisas corretamente. O que eu acho engraçado é que muitos de nós, em geral, só porque paramos de praticar aquele pecado grosso. Quando eu digo pecado grosso, não estou dizendo que é maior do que os outros. Não, quando eu digo pecado grosso, eu uso essa palavra. É aquele pecado que a pessoa comete e a sociedade vê, né? Por exemplo, o homem que se prostitui, que adultera, que bebe, que fuma, usa droga, faz tudo errado. Então, essa pessoa, ela pratica o pecado grosso. Ou seja, pecado grosso, no meu linguajar, é aquele pecado que as pessoas cometem e a sociedade pode ver, né? Por exemplo, ela vai para a igreja e ela tem que parar de praticar esses pecados visíveis. Porque ela não vai para a igreja, ela não vai congregar praticando esses pecados grossos, né? Que a sociedade observa e vê. De repente ela para de praticar esses pecados, mas continua pecando no coração. Continua pecando nas atitudes, né? Porque eu quero dizer para os irmãos que pecado não é apenas eu beber, usar drogas, me prostituir, adulterar. O pecado não é só isso. Isso é um dos grandes pecados que a sociedade, elas vê e observa. Agora, tem pessoas que se libertam desses pecados, não é porque ela quer se libertar, é porque ela pode passar vexame no meio da sociedade. Só que ela deixou todos os pecados, mas existe ainda no coração dela, enraizada, a mágoa, o ódio, o sentimento, a luxúria, a lascívia, a soberba, a prepotência, a ganância, o materialismo, o pensamento, desejo ardente de possuir, desejos ardente de ter até aquilo que ela não pode possuir, ela quer possuir de qualquer forma. Então tem pessoas que é totalmente materialista, egoísta. Então esses pecados as pessoas cometem, mas quem está do lado não vê. Às vezes vê, mas não tem como provar que aquela pessoa é tudo isso. É tudo isso, né? Por exemplo, uma pessoa egoísta, muitos de nós percebem a pessoa egoísta. Você está aí do outro lado. Mas as pessoas que me acompanham, e eu acompanho outras pessoas, eu sei se elas são egoístas, soberbas e prepotentes. A gente sabe, né? Então tem pessoas que largou todos os pecados visíveis, mas está com outros pecados piores, que é aqueles pecados invisíveis, que ela acha que ela está convertida, ela acha que ela nasceu de novo, ela acha que ela faz tudo bonitinho, ela acha que serve a Deus, né? Até porque tem umas pessoas que dizem assim, eu aceitei Jesus, mas na verdade ela não aceitou Jesus.
Ela quer que Jesus aceite ela do jeito que ela é. Amém, Deus aceita. A Bíblia diz o quê? Vinde a mim como estáis. Mas tem um problema. Não podemos permanecer como estamos. Não podemos permanecer como a gente chega até Jesus. Eu não posso chegar até Jesus com a vida bagunçada e permanecer como eu estou, né? Então, nós temos que entender, irmãos, a gente sabe que o maior nascer de novo é quando nós renunciamos à nossa vontade. É quando nós deixamos a nossa vontade de lado. Né? O Senhor Jesus nos ensinou tantas coisas boas, amar o próximo como a nós mesmos, amar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos, né? Então nós temos que entender que existe muitas ordens de Deus, muitos mandamentos. Quando eu digo mandamento, não estou falando dos 10 mandamentos, estou falando do mandar, do ordenar, do falar. Então tem muitas ordenanças de Jesus Cristo que nós esquecemos de praticar. Por exemplo, tem pessoas que não amam o próximo como ama a si próprio, né? Porque amar o próximo como amamos a nós mesmos requer uma preocupação nossa com o próximo, né? Então a gente vê, irmãos, que existem muitas contradições no meio dos cristãos, né? Ah, não, eu parei de beber, de fumar, de me prostituir, de adulterar, e agora eu sou um cristão. Não, irmão, tem pessoas que é ímpia, que não faz isso, mas não é um cristão, né? Agora, o segredo, irmãos, é nós se libertar da mágoa, da avareza, é nós se libertar da soberba, do orgulho, é nós se libertar da ganância, do egoísmo, né? Tem pessoas que ela é egoísta, ela não pensa nos outros, ela só pensa em si próprio, né? E tem uns que falam assim, não, mas eu sou filho de Deus, eu tenho que possuir o melhor. A Bíblia não fala isso, não. A Bíblia não diz isso. Ah, eu sou cristão, eu tenho que ter o melhor. Não, a Bíblia não diz isso. Jesus nunca pregou isso. Irmão, se você tiver, é porque Deus, Ele te amou de uma forma tão grande e quer te abençoar. Ele quer te abençoar. Agora dizer que você é merecedor, eu tenho que ter, eu tenho que possuir. Não, a Bíblia não me ensina isso. O próprio Deus diz, eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra. E com o meu poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. A quem for justo. Resumindo, tem ímpio que não é evangélico, que é justo. Procura fazer as coisas com honestidade. Procura fazer as coisas com justiça, com retidão, com amor e com graça, né? Então nós temos que entender isso, nós temos que aprender uma coisa, que tem muitas pessoas que se dizem ser cristão, que não são cristãos. Eles parou de beber, de fumar, de se prostituir, de adulterar, né? De usar drogas, de ir nas festas, de ir nos bares, mas o coração está preenchido, está cheio de mágoas, de rancores, de ganância, de prepotência, está cheio de egoísmo. Tem pessoas que só pensam em si próprio, não pensam em mais ninguém, né? Tem pessoas dentro das famílias que só pensam em si próprio, né? Não pensa na pessoa que está do lado, não pensa nem na família, quanto mais nos estranhos. A gente sempre estamos nas redes sociais, pregando, atendendo pessoas. A gente só escuta uma coisa das pessoas: ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore pela minha vida financeira, ore pela minha saúde, ore pela minha família, mas nunca pergunta como você está, nunca pergunta se você está bem, nunca pergunta se você está vivendo, se você ainda está vivo, se você está comendo, está bebendo, se você está debaixo de um teto, se você está... Como é que você está, as suas condições? Ninguém pergunta isso, irmãos.
Agora eu tenho certeza que se você estiver passando um momento difícil, você quer que muitas pessoas perguntem como você está. Você quer que muitas pessoas perguntem se você já comeu, já bebeu, se está debaixo de um teto, não é verdade? Então o que acontece é que muitos de nós não estamos nem 1% enquadrado na família cristã que tem parte com Cristo. Então Deus disse, eu fiz o céu, a terra, o homem, eu fiz tudo, os animais que estão sobre a terra, e com o meu poder, com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem foi justo. Deus não está dizendo assim, eu dou àquele que pedir, aquele que for ganancioso, aquele que se preocupar com isso, eu darei. Não. O que Deus diz? Darei aquele a quem for justo. Nós precisamos ser justos, irmãos. Porque nós precisamos procurar agradar a Deus. E naturalmente Deus abençoa. A palavra do Senhor diz o quê? Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e a demais coisas será acrescentada. Buscai primeiramente a salvação e buscai ser justo, fazer tudo com justiça, e a demais coisa será acrescentada. Buscai primeiramente o reino dos céus, né? Buscai, entrega teus caminhos ao Senhor, ou o teu caminho, né? Não devemos ter vários caminhos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele satisfará o desejo do teu coração, quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. Amém? Então essa palavra que o Senhor diz assim, ó, eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem foi justo. Está em Jeremias, capítulo 27, versículo 5 e o versículo 5, né? Só o versículo 5. Amém? Que Deus abençoe, irmãos, que nós possamos refletir as nossas vidas, para que Deus possa nos abençoar. Amém? Que Deus abençoe todos na santa paz.